Por 4 anos paguei as contas deles em silêncio, sendo chamado de dependente. Quando minha mãe mandou eu crescer, abri o laptop e deixei que vissem o que eu carregava. Ela agiu como se fosse um favor. Ela se aproximou com voz baixa e tom gentil, como faz quando quer que aquilo tenha efeito sem testemunhas. Eu estava segurando a cesta de pães com as 2 mãos, passando para o meu pai, que já estava cortando o peru em pedaços pequenos e precisos, do jeito que ele sempre faz, sem levantar os olhos, sem fazer parte disso, nunca fazendo parte disso. Kingsley, ela disse. Está na hora de parar de depender da família. A cesta de pães ficou nas minhas mãos. Ela insistiu. Você precisa crescer. Não podemos continuar te sustentando. Esperei reação, mas meu pai continuou cortando. Meu irmão Stephen olhava fixamente para o prato com a atenção concentrada de um homem que decidiu que o que está acontecendo à sua frente não está tecnicamente acontecendo. Bob tomou um longo gole da bebida, colocou o copo na mesa e olhou para o arranjo central. Ninguém perguntou o que ela quis dizer. Ninguém contestou. Ninguém sequer olhou para mim para ver se eu estava bem. O que realmente me atingiu foi aquele silêncio específico e ensaiado, não as palavras que eu já tinha ouvido antes, mas suaves, fáceis de negar, na linguagem que minha família usa para não dizer as coisas. Mas depois de ouvir aquilo, não consegui mais deixar de perceber o silêncio em torno das palavras. Todos já haviam concordado em conversa sem minha presença em me ver de certo modo. Faziam isso há tanto tempo que não era mais preciso confirmar ou olhar. Eu era o peso, estava decidido. Coloquei a cesta de pães, disse tudo bem, peguei o casaco e fui embora. Sou Kingsley Marsh, 34 anos. Sou analista financeira sênior em uma consultoria regional em Asheville, Carolina do Norte, onde passo 8 horas diárias analisando os números reais por trás das histórias sobre dinheiro, e desenvolvi uma alergia bem específica à diferença entre uma coisa e outra. Após 4 anos gerenciando as finanças da família, minha mãe disse que eu precisava parar de depender deles. Deixe-me ser específica sobre o que isso significa, porque acho que ser específica é a única maneira honesta de contar essa história. A cabana nas Smokes estava na minha família há 22 anos. Meus pais compraram em 2001 como casa de férias, algo que fazia sentido enquanto ambos trabalhavam. A hipoteca era modesta e a manutenção cabia no orçamento. Em 2019, nenhum dos dois tinha emprego integral. A manutenção se acumulou como sempre ao ser adiada, e a propriedade não dava renda pois só era usada nas férias da família, sem aluguel. Em 2019, ficamos 3 meses sem pagar a conta de luz e a companhia quase cortou o fornecimento. Minha mãe me ligou às 7h30 numa terça. Kingsley, não sei o que fazer. Ela nunca dizia as coisas diretamente, nem que não podíamos pagar. Ela disse. Eu não sei o que fazer sobre isso, e esperou que eu entendesse o que ela estava pedindo. Eu paguei $340. Eu disse para mim mesma que era uma coisa de uma vez só. Não foi uma coisa de uma vez só. Nos 4 anos seguintes, tornei-me, sem acordo formal ou reconhecimento, a base financeira silenciosa da minha família. A eletricidade da cabana, $340 por mês, 12 meses por ano. O serviço de internet lá, que ninguém se preocupou em cancelar ou reduzir, apesar de ninguém morar lá em tempo integral, $89 por mês. O contrato de controle de pragas, $520 por ano, pagos trimestralmente. Os planos de manutenção do sistema de climatização e do aquecedor de água, $780 por ano. Comecei a pagar a reserva para pagar o imposto sobre a propriedade após meus pais perderem e acumularem multa de $100 ou $200 por ano, além de fazer transferências mensais para a conta corrente deles. Tudo começou com $500 em 2020, quando meu pai teve uma despesa médica que não conseguiram pagar. Minha mãe disse que era só até nos reerguermos. No almoço de feriado, eram $800 mensais há 2 anos. Nunca reduzi nem perguntei quando eles finalmente iam se reerguer. Continuei transferindo esse valor todo dia 1º do mês, sem discutir, como se fosse uma conta. Em 4 anos, investi cerca de $76.400 na vida financeira de uma família que, durante um almoço de feriado, disse que eu precisava parar de depender deles. Voltei para casa em silêncio, sem música ou lágrimas. Só o ar frio entrando pela janela aberta e aquela clareza que aparece quando algo que você já sabia não pode mais ser ignorado. Há coisas que eu devia ter notado antes. Eu sei. Passei 12 anos em terapia de sistemas familiares com a doutora Paula Green, numa clínica no centro de Asheville, que comecei a frequentar 18 meses antes daquele almoço, o que me permitiu entender e nomear o padrão. A palavra que ela usou na primeira vez em que descrevia a dinâmica da minha família foi parentificação, o processo pelo qual uma criança assume as responsabilidades emocionais e práticas de um pai ou mãe, muitas vezes de forma tão gradual que, quando está completo, todos os envolvidos já esqueceram que um dia foi diferente. Sempre fui a organizada, responsável, lia documentos, fazia ligações e ia aos compromissos. Meus pais decidiram isso sobre mim desde cedo, e isso foi conveniente para todos. E a conveniência se cristalizou em expectativa, e a expectativa se cristalizou em identidade, e em algum momento, a identidade se cristalizou em invisibilidade. Eu era tão constantemente ali que tinha me tornado parte da mobília. O primeiro sinal que eu deveria ter considerado com mais atenção foi o Dia de Ação de Graças de 2021,
Meu irmão Bob, 38 anos, um empreiteiro que trabalhava esporadicamente e passava o tempo livre na cabana dos meus pais com a namorada e o filho deles, Mason, comentou à mesa que o deck da cabana precisava ser invernizado novamente. Ele falou como quem espera que outros resolvam problemas. Minha mãe concordou e meu pai assentiu. Ninguém me olhou. No dia seguinte, busquei empreiteiros para invernizar decks e disse que só queria um orçamento. Consegui o orçamento. Falei que contaria aos meus pais, mas não contei. Paguei sozinha. $2.200, porque a alternativa era ver tudo piorar e receber outra ligação às 7h30 da manhã, começando com "Eu não sei o que fazer sobre isso". O segundo sinal foi no Natal de 2022. Meu irmão Stephen, de 36 anos, professor do ensino fundamental em Knoxville, o quieto, aquele que tinha aperfeiçoado a arte de estar presente sem se envolver, me contou em particular, na cozinha, que mamãe e papai estavam atrasados com os impostos da propriedade. Ele disse aquilo do jeito que as pessoas repassam informações sem assumir responsabilidade. Olhou para a pia. Perguntei por que contava. Respondeu que só achou que eu devia saber. Liguei para meus pais na semana seguinte. A multa do imposto já havia sido aplicada e organizei o pagamento em conta de garantia. O terceiro sinal foi a ligação do Bob em março de 2023, contando que um aquecedor de água da cabana fez um barulho preocupante. Não para me pedir para consertar, nem para dizer que ele ia mandar verificar, mas para me contar que tinha feito um barulho, naquele tom específico de um homem relatando um problema ao departamento responsável por isso. Eu liguei para a empresa de manutenção. Paguei esse plano de manutenção por 2 anos. O quarto sinal foi o mais claro e também o que mais ignorei, algo que só faz sentido depois. Na Páscoa de 2023, durante uma conversa à mesa, minha mãe comentou casualmente: "Eu não sei o que faríamos sem a Kingsley." Ela disse isso com carinho, de verdade. Meu pai falou: "Ela sempre foi a mais capaz." Bob assentiu. Stephen sorriu. Senti um calor que hoje me envergonha. Deixei que a frase bastasse. Deixei o "ela sempre foi a mais capaz" tomar o lugar do "obrigada", do "nós vemos o que você faz" e do "nunca vamos fazer você se sentir invisível por fazer isso." 6 meses depois, no almoço de feriado, ninguém olhou para cima. Cheguei em casa às 16h17. Fiquei 11 minutos sentada no carro na garagem. Depois, fiz café, abri o notebook e liguei para minha advogada. Thomas Reeves cuida dos documentos de propriedade da minha família desde 2020, advogada de imóveis e planejamento patrimonial com 23 anos de experiência no oeste da Carolina do Norte. Contratei-o para organizar a transferência da cabana, desejada por meus pais por questões fiscais e de responsabilidade. Colocaram a propriedade em meu nome porque, como dizia minha mãe, eu era a organizada que lidava com as coisas chatas. Tomás fez o contrato. Ele também, a meu pedido discreto, acrescentou uma cláusula que nunca mencionei à minha família e nunca precisei usar. Ele atendeu no segundo toque. "Tomás", eu disse, "preciso conversar sobre algumas coisas." Ele ficou em silêncio enquanto eu descrevia o almoço. Então ele disse: "A cláusula ainda está ativa. Eu sei. Você quer entender toda a sua situação antes de fazer qualquer coisa." "Eu quero entender toda a minha situação", eu disse, "para que quando eu fizer algo, seja a coisa certa." Conversamos por 40 minutos. Após desligarmos, abri uma planilha que mantenho desde 2020 não por um motivo específico, mas porque gosto de acompanhar números. 4 anos de pagamentos detalhados. Datas, valores, transferências, contas, emergências. O total na planilha era $76.420. Fiquei olhando esse número por um tempo e comecei a cancelar coisas. Eletricidade da cabana, cancelada ao fim do ciclo de cobrança. Serviço de internet, cancelado. Contrato de controle de pragas, cancelado, perdendo o resto do trimestre. Decidi que os $130 valiam. Planos de manutenção e conta de garantia para impostos cancelados. Transferência mensal. Acessei minha conta no banco às 21h47 e cancelei o pagamento recorrente. Fazia tanto tempo que a interface perguntou se eu tinha certeza, pois era uma transferência antiga, e eu confirmei. Cada cancelamento tinha uma qualidade própria. Não exatamente satisfação, mas algo mais silencioso. Era como um sistema voltando ao normal após anos em um estado artificial. Essas contas nunca foram realmente minhas. Só era quem as pagava. Fechei o laptop às 22h15 e dormi melhor do que em meses. Bob ligou na quarta, 3 dias após o almoço. A voz dele mostrava incômodo, como se fosse ofensa. "O que você fez? O aquecimento e a internet da cabana estão desligados. O Mason iria lá neste fim de semana." "Eu parei de pagar", eu disse. Pausa. "Você não pode só fazer isso." "Posso sim. Não uso a cabana. Nunca usei. Não sou responsável por bancar uma propriedade da qual não tiro proveito. Isso é coisa da Kingsley, muito infantil." Olhei pela janela da cozinha para o quintal. "Ok, é só isso?"
Não sei mais o que dizer, Bob. Ele me chamou de egoísta e depois de vingativa. Depois, ele disse que eu estava magoando o Mason, que era o argumento que ele sempre deixava por último, porque sabia que era o que mais provavelmente surtiria efeito. O Mason tinha 9 anos e era realmente adorável, e meu amor por ele era verdadeiro. Bob usava isso como chantagem há anos, como fazem quando percebem o valor de algo pra você. Falei que Mason não era minha responsabilidade financeira. Bob desligou e terminei meu café. Pela primeira vez em mais tempo do que eu poderia identificar com precisão, eu não peguei o telefone para ligar de volta. Meu pai deixou uma mensagem de voz na sexta-feira seguinte. Ele disse que queria resolver isso como adultos. Ele afirmou que houve falta de comunicação no almoço e que minha mãe não quis dizer o que entendi. Sugeriu que todos conversássemos antes que as coisas saíssem do controle. Sua voz tinha a cadência de quem espera que um pedido razoável traga um resultado igualmente razoável, como sempre aconteceu antes. Sempre fui quem cedia, conversava e deixava de lado minha certeza para não incomodar. Não respondi à mensagem de voz. 2 dias depois, minha mãe pediu: Kingsley, me ligue. Depois: isso está irritando seu pai. Depois, às 11h32 da noite, num sábado, não sei o que você quer de nós. Li as 3 mensagens, deixei o celular de lado e dormi. Os papéis legais chegaram na quinta. Quero ser honesta. Ao ver o envelope de um escritório de advocacia de Knoxville, senti um frio no estômago. Não era medo. Já havia conversado 2 vezes com Thomas Reeves após o almoço e sabia exatamente qual era a minha posição. Ver a escolha da sua família formalizada e entregue em casa por um carteiro que não sabe o conteúdo é diferente de apenas saber que isso era possível. Liguei para Thomas imediatamente. Eles entraram com o processo, e ele já tinha sido notificado. Estão contestando a transferência da cabana, alegando pressão emocional e compreensão incompleta das consequências. Mas eles assinaram. E aqui está o que eu preciso que você entenda claramente, Kingsley. A voz dele tinha aquele tom que aparecia quando ele estava prestes a dizer algo que exigia que eu ficasse quieta e ouvisse. Ao entrar com essa contestação, eles acionaram a cláusula. Eu me sentei, a cláusula. Pedi para Thomas acrescentar isso em 2020 por motivos que nem eu havia entendido totalmente na época. Eu tinha pedido isso do mesmo jeito que você pede um seguro, não porque espera precisar, mas porque você é alguém que aprendeu a ler o ambiente vários capítulos à frente. Uma pausa rápida. Confira meu Spotify na descrição para mais histórias como essa, com melhor qualidade. A cláusula dizia que contestar judicialmente uma transferência sem causa documentada seria revogação unilateral dos direitos de uso compartilhado, e nesse caso, o título pleno e exclusivo da propriedade passaria para mim, sem qualquer condição ou ônus. Eles contestaram a transferência e ativaram a cláusula. Thomas disse: a cabana é sua, sem restrições. A contestação deles confirmou isso. Não reverteu. Segurei o telefone. Há quanto tempo você sabia que isso podia acontecer? Ele perguntou desde que pedi para adicionar a cláusula. Fiz uma pausa. Você se antecipou. Eu acompanho números, disse. É meu trabalho. Solicitei a reunião em uma lanchonete na Avenida Merriman. Escolhi uma lanchonete por ser um espaço público com uma mesa sem saída fácil e um ruído ambiente que tornava barracos impraticáveis. Já fui tantas vezes a essa lanchonete que sabia que a cabine do canto era ideal. Visível da porta e posicionada para ninguém sentar de costas para o salão, detalhe importante para quem quer que todos se sintam um pouco observados. Minha mãe chegou 4 minutos antes, vestida como sempre quando se prepara para um confronto. O blazer que ela chama de sério, batom e os brincos de pérola que usa para mostrar que nada a abala. Mas dessa vez, ela estava abalada. Percebi pelo jeito que ela segurava o cardápio sem ler. Meu pai entrou depois. Estevão e Bob, eu já estava na cabine com meu café há 20 minutos. Na mesa ao lado, uma pasta manila fechada. Minha mãe sentou-se à frente, olhou-a e disse: isso foi longe demais, você já deixou seu ponto claro. Abri a pasta e deslizei o primeiro documento na mesa. O resumo de pagamentos. 4 anos, cada item e data. Tudo formatado como faço nos documentos financeiros do trabalho. Limpo, claro, total no final. Sem comentários, só números. $76.120. Meu pai pegou o documento. Ele leu do jeito que as pessoas leem coisas que não querem que sejam verdade, mas não podem contestar porque o formato é preciso demais para a discussão. O rosto dele mudou. Você pagou tudo isso? Sim. Ele virou para a próxima página. Transferências mensais detalhadas para todos? Sim. Estevão ficou em silêncio. Ele olhou para a página com a expressão de um homem que percebe que o chão do que ele entendia sobre aquilo tinha acabado de ceder e ele ainda estava no ar. Bob cruzou os braços. Ninguém te obrigou a fazer nada disso. Essa frase. Eu esperava por essa frase. Na verdade, eu estava esperando por ela. Do jeito que você espera por uma palavra que sabe que vai aparecer em uma música. Não, eu disse. Ninguém me obrigou. Eu fiz porque acreditava que era isso que família significava. Que quando alguém precisava de algo, você ajudava. Ser capaz não significava ser dispensável. Pausei. Disseram na mesa com quem eu fazia isso que eu devia parar de depender deles. Minha mãe abriu a boca. Não era o que eu quis dizer. Então, o que quis dizer? Perguntei, mas não em voz alta. O que aquelas palavras significavam além do que diziam? Ela não tinha uma resposta funcional. Vi ela tentar e descartar 3.
Por fim disse, você está tirando do contexto. Não há situação em que dizer a alguém que vinha pagando em silêncio pelas suas despesas para parar de depender de você signifique outra coisa além do que foi dito. Coloquei o segundo documento em cima do resumo, o acordo de transferência, o papel timbrado de Thomas Reeves, a cláusula destacada em amarelo, o parágrafo específico que o protocolo de uma contestação judicial havia acionado e o texto confirmando minha titularidade total e exclusiva da cabana, sem condição alguma. Minha mãe fixou os olhos na página. Ela olhou como quem vê algo que muda seu lugar. Então você está nos punindo, disse. Estou aceitando a realidade que você descreveu, respondi. Você disse que eu dependia de você. Eu parei. Consequências naturais do que você mandou fazer. Meu pai pôs o resumo dos pagamentos na mesa. Naquele momento, ele parecia mais velho do que nunca, e digo isso sem prazer. A idade se acomodando nas linhas de um rosto que acabou de entender algo que não pode mais deixar de entender. O que você quer de nós, Kingsley? Nada, eu disse. Esse é o ponto. Eu não quero nada. Construí uma vida independente. Nunca precisei de vocês. Só queria que não me chamassem de peso enquanto eu pagava suas contas. Bob ia falar, mas parei-o com um olhar. A voz da minha mãe mudou. Ficou mais suave, mais calorosa. O último tom que ela tinha, aquele ao qual sempre conseguia recorrer quando os outros falhavam. A voz que dizia, eu sou sua mãe, e estou sofrendo. E isso significa que ainda podemos resolver isso. Você vai se acalmar, querida, ela disse. Você sempre se acalma. Eu olhei para ela. Eu disse que não cancelei 4 anos de pagamentos de uma vez por emoção. Desde 2020 controlo tudo numa planilha e, em outubro, pedi a uma advogada para revisar a cláusula de propriedade. Já sabia o que aquela contestação causaria antes de você apresentá-la. Peguei minha pasta, me preparei para o momento em que você me desse um motivo e deu. Levantei e vesti o casaco. A cabana será minha em 30 dias quando acaba o prazo de apresentação. Vou cuidar dos impostos e da manutenção, já que agora é minha. Se você quiser usar, podemos ter uma conversa separada sobre isso, mas será uma conversa onde todos entendem o que pertence a quem. Olhei para cada um deles, um de cada vez. Stephen estava olhando para a mesa. Os braços de Bob continuavam cruzados, mas sua postura mudou. Meu pai segurava o resumo dos pagamentos, sem saber o que fazer. Minha mãe me olhava com uma expressão inédita. Não era raiva, nem a suavidade que ela usava como arma, mas algo que parecia, pela primeira vez, uma incerteza genuína. Eles me disseram para parar de depender deles, eu disse. Então eu parei. Caminhei até a porta. Thomas Reeves protocolou a documentação final de confirmação em 14 de janeiro. A cabana nas Smokies foi transferida para o meu nome, sem condições. Às 9h22 de uma quinta-feira, Tomás me enviou um e-mail curto. Está feito. Parabéns pela propriedade. Encaminhei para a doutora Green, que acompanhou tudo desde o início. Ela perguntou como eu me sentia, e fiquei refletindo um tempo sobre isso. A resposta honesta era: complicado, como sempre é fazer o certo. Eu não me sentia vitoriosa. Não sentia a satisfação completa que os filmes mostram quando a justiça é feita. Eu sentia aquela mistura específica de sentimentos que vem de uma situação em que você estava certa sobre tudo, e mesmo assim, isso ainda te custou algo de verdade. A família que você pensava ter e a imagem dos seus relacionamentos que manteve em silêncio por 4 anos de esforço invisível. Também senti algo que não sentia há anos. Não carregar nada. Por 4 anos, sustentei uma estrutura invisível para os outros, pois eu estava dentro dela. Agora eu tinha deixado isso de lado, e as pessoas que sempre estiveram em cima dessa estrutura estavam no chão como todo mundo, surpresas com a sensação. E eu estava ao lado delas, sem nada nas mãos. Era mais leve do que eu esperava. Também era mais solitário do que eu esperava. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. A doutora Green disse que sustentar 2 verdades sem anulá-las é o principal desafio. Acredito nela, e ainda estou aprendendo. Bob ligou em março, não sobre a cabana, mas sobre Mason. Ele disse que Mason estava perguntando sobre mim e queria saber se podíamos ir ao Museu de Ciências como antes. Sua voz estava diferente da ligação de dezembro, sem indignação, mais próxima do real. Um homem que percebeu a mudança e buscava equilíbrio. Prometi levar Mason ao museu num sábado e cumpri. Mason, com 9 anos, é muito curioso sobre como as coisas funcionam. Mecanismos, processos, lógica dos sistemas. Ele passou 45 minutos na exposição de engenharia me fazendo perguntas que eu, na maioria das vezes, não sabia responder e nem fingi saber. Em um momento, ele olhou para mim e disse: "Como é que você sabe tanta coisa?" E eu respondi: "Eu basicamente só presto atenção." E ele assentiu, como se essa fosse uma explicação satisfatória. Na volta, ele dormiu no banco de trás com a cabeça na janela, como crianças fazem. Não o levei à casa dos meus pais. Bob me encontrou num estacionamento perto da Interestadual 26. "Obrigado", disse ele. Ele olhava para Mason, não para mim, como Bob costuma falar o que sente sem encarar. Eu disse que ele é fácil de conviver. Bob assentiu, desabotoou o cinto de Mason e o levou à caminhonete. Na porta, virou-se e disse: "Não sabia o quanto você estava fazendo. Eu sabia de alguma coisa, mas não tinha noção da dimensão toda." "Eu sei", eu disse. "Isso não é desculpa. Eu sei disso também." Ele assentiu, entrou na caminhonete e foi embora.
Fiquei no estacionamento alguns minutos e depois fui para casa. Minha mãe e eu conversamos 2 vezes desde janeiro, sempre de forma breve e cautelosa, como quem circula em um ambiente com móveis fora do lugar. Existe algo entre nós que não está resolvido, e estou tentando aceitar como é. No meu aniversário, meu pai mandou: "Feliz aniversário, Kingsley. Sentimos sua falta." Respondi: "Obrigada. Não foi tudo, mas foi algo. A cabana é minha, mas ainda não fui lá. Continuo querendo caminhar pela propriedade e vê-la como algo que me pertence, não como algo que eu cuidava para outra pessoa. Chegarei lá, sem pressa. Pela primeira vez em 4 anos, o tempo é meu."